Agora está conosco mais uma vez aqui na Jovem Pan o oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer, Dr. Fernando Maluf, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã. Doutor, como sempre, obrigado pela presença conosco aqui. Um bom dia, um ótimo sábado. Olá, Vitor, Elisângela, é um prazer poder falar com vocês e todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Doutor, a gente tem poucas informações, né? Como a Malu trouxe agora para a gente na reportagem. Houve esse pedido da Kate Middleton por privacidade, nem o próprio tipo de tumor foi especificado, não foi anunciado em qual parte do câncer, em qual parte do corpo é esse câncer que ela está combatendo. O que se sabe é apenas que ela já passou por uma cirurgia, passou por sessões de quimioterapia e que agora enfrenta esse tratamento. Queria saber do senhor, doutor, que tecnologias estão à disposição hoje? A princesa é um caso à parte, né? Muito distante daquilo que é o cenário para boa parte da população mundial, né? Ela tem acesso ao que há de melhor na medicina, na tecnologia, não faltam recursos para o tratamento de uma pessoa na situação dela. Mas para o cidadão comum, muitas vezes, não é essa a realidade. Mas hoje, o que a medicina oferece? A cura do câncer ainda não existe, mas que tratamentos estão à disposição, doutor? Assim, a gente obviamente não comenta caso de pacientes por uma questão ética, mas em termos gerais, Vitor, o que eu diria esse é um tumor da região abdômeno-pélvica e que nessa faixa etária, eu não estou falando especificamente dela, estou falando de forma, obviamente, geral, nessa faixa etária de alguém ao redor dos seus 40, 45 anos, do sexo feminino, os dois tumores, os tumores ginecológicos, e aí entra os tumores ovarianos e os tumores uterinos. Em segundo plano, os tumores gastrointestinais, e aí entra intestino, pâncreas, estômago, e menos frequentemente os tumores geniturinários, que é a parte de bexiga e rim. Então, quando a gente olha, a gente fala do tumor abdominal, na verdade a gente está falando de alguma lesão na região abdômeno-pélvica, e nessa faixa etária, os tumores ginecológicos são os mais comuns, e dos tumores gastrointestinais. E o que acontece muitas vezes é que, para nós oncologistas, nos centros grandes, como a gente trabalha, o diagnóstico já é feito de antemão, antes de uma cirurgia. Um pouco distante, a fala do Dr. Fernando Maluf está ficando interrompida. A gente vai refazer a conexão, é isso? Daqui a pouquinho o Dr. Fernando Maluf volta aqui com a gente para falar mais sobre esse tratamento. Como a gente destacou aqui no início, né? Não há mais detalhes sobre o caso da Kate Middleton. A própria princesa pediu privacidade, não houve anúncios específicos de qual é o tumor que está sendo combatido, mas o que se sabe é que ela está bem, aparentou estar bem, fez questão de gravar esse vídeo para fazer o anúncio, demonstrando que ela está bem, e agora vai dar andamento ao tratamento. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. E a gente volta com o doutor, o oncologista e fundador do Instituto Vencer o Câncer, doutor Fernando Maluf. Agora sim, nossa conexão bem melhor. Gostaria que o senhor concluísse o raciocínio a respeito da princesa de Gales, do câncer que ela enfrenta neste momento. Bom, então, como eu falei, a gente não comenta os casos dos pacientes específicos, não ética, mas de forma geral, dessa faixa etária, nessa localização abdominopélvica, os tumores ginecológicos são os mais comuns, ovário e útero, seguido dos gastrointestinais, que é intestino, estômago e pâncreas, e depois da parte renal e de bexiga. O que não é comum, pelo menos nos hospitais que nós trabalhamos, é que quando nós vemos um caso, você descobrir o câncer depois de uma cirurgia. Geralmente, o câncer é suspeitado, diagnosticado antes de uma cirurgia, ou eventualmente dentro da própria cirurgia, onde quando você opera, você encontra alguma normalidade, que você faz exames chamados exames de congelação, onde você analisa rapidamente aquele material durante o momento da cirurgia. Então, obviamente, a gente não está comentando o caso especificamente dela, mas é muito incomum, é muito raro quando alguém é operado por uma outra suspeita, algo diferente, e só percebe o diagnóstico depois de algum tempo depois da cirurgia, através dos exames finais da patologia. Isso não é, obviamente, o mais comum. O mais comum é saber antes
ou durante uma eventual cirurgia. Ô, doutor, agora uma pergunta de leigo, né? E queria que o senhor nos atualizasse sobre isso, afinal de contas, sei que o senhor estuda e acompanha muito de perto toda a evolução tecnológica, tudo que há de mais avançado em relação a esse assunto no mundo. A gente está muito distante da cura do câncer? É sonhar demais falar em cura? Ou é de fato uma doença que só vai ter tratamento, vai ter sempre à disposição avanços e uma melhora na qualidade de vida do paciente, mas a cura é algo fora da realidade? É sonhar demais com isso, doutor? Não, eu não acho que é sonhar demais. Eu acho que a gente já vem curando situações que eram ditas, Vitor, incuráveis. A gente está coordenando o maior evento de câncer ginecológico na América Latina. Nesse momento, ontem e hoje, é o maior congresso que existe de toda a América Latina. E como exemplo, por exemplo, no câncer muito perigoso, câncer mais perigoso feminino, temos agora... Infelizmente, a nossa conexão caiu mais uma vez, mas muito obrigada, doutor Fernando Maluf, por atender aqui o Jornal da Manhã com as informações.